Boa noite. Estamos aqui, então, para mais um episódio do Nessa. Hoje nós temos a honra de receber o Rodrigo Brito. O Rodrigo Brito ele é mestre em ciência da computação pelo UFMG, ele é bacharel em sistema de informação pelo IEF e atualmente ele é engenheiro de software no Mercado Livre. Eu conheço, tenho o prazer de conhecer o Rodrigo lá do UFMG, é um grande amigo, grande conhecido, né? Pelo qual eu agradeço, Rodrigo, pela sua participação, por ceder um pouquinho do seu tempo aqui para a gente, tá? Aqui na nossa mesa, para poder a gente conversar um pouquinho, nós temos os nossos alunos, nós temos a Vanusa Oliveira, quase que eu falei errado, a Vanessa, nós temos o Lucas, nós temos o Enzo e o professor Bento. E nós temos também algumas pessoas ali na plateia, tá, Rodrigo? Então, novamente, eu gostaria de agradecer pela sua presença, seu tempo, por estar aqui conosco, tá bom? Eu que agradeço o convite, cara. Uma honra estar aqui. Obrigado. Ô, Rodrigo, para começar, eu acho que a grande questão, a bala de prata, como diz o seu orientador Marco Túlio, é aquela curiosidade que o jovem tem quando está na universidade, de que o que a gente precisa saber, conhecer de tecnologia, seja hard skill, como também a parte soft skill, para se dar bem no mercado de trabalho, seja ele no mercado de trabalho brasileiro ou no mercado de trabalho de fora, no desenvolvimento de software. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Pô, começou com uma pergunta difícil, hein? Pois é, eu acho que tem muito dessa conversa, né? Assim, o pessoal às vezes tenta encontrar essa receita de bolo, né? A receita de bolo do sucesso e tudo mais. Mas eu acho que assim como qualquer assunto na engenharia de software, na computação, né? Não tem a bala de prata, né? Esse termo é bem comum. Eu acho dentro tanto da parte acadêmica quanto da parte do mercado também. Mas assim, eu acho que é algo que é bem amplo em todos os segmentos do mercado, não só na computação, né? Mas se você for observar, por exemplo, no mercado, tipo, tanto, sei lá, imobiliário, administração, tudo mais, sei lá, pessoa proativa, uma pessoa curiosa, uma pessoa que está sempre disposta, são características assim, são soft skills, né, que eu acho que elas se destacam independente da área, e eu acho que elas são válidas também para a área de computação, não deixa de ser, né. E de hard skill vai variar muito, né, cara, porque depende muito da área que a pessoa vai, o campo de pesquisa que a pessoa vai atuar, o campo de atuação dela no mercado de trabalho, né? Então, cada área acaba tendo uma ferramenta específica, uma linguagem específica, né? E essas coisas elas vão se mutando com o tempo, né? Então, por exemplo, a cada dia nasce uma linguagem nova, uma ferramenta nova, né? E é difícil a gente conseguir definir isso, assim, né? Mas eu diria que o soft skill, que seria o principal, né? Se eu achei questão de sucesso, seria a parte dessa proatividade mesmo, assim, né? Que eu acho que faz bastante diferença. Entendi. Boa. E uma curiosidade que eu acho que o pessoal fica muito também é porque é o seguinte, você fez mestrado lá em ciência de computação na FUG, mas, se eu não me engano, você já atuava no mercado, certo? Certo. O que te levou a ter interesse em fazer o mestrado, dado que você estava trabalhando como engenheiro de software? Assim, foi uma questão de buscar mais conhecimento, curiosidade, pisar um pouquinho numa coisa de pesquisa? Assim, eu sempre eu tive bastante curiosidade sobre a questão da área acadêmica. Eu acho que quando eu estava na universidade mesmo, eu me envolvia muito com a parte de pesquisa, então eu já tive contato, por exemplo, com iniciação científica, então eu já tinha uma bagagem prévia, né, relacionada a essa parte acadêmica. Isso acabou influenciando um pouquinho a dar continuação, né, eu acho, nessa área, né, então eu acho que esse é o ponto 1. O ponto 2, eu acho que a parte financeira, a gente não pode deixar de falar isso, mas pesa muito, né, eu acho que a pessoa com uma formação, por exemplo, se você ter uma pós-graduação, principalmente um mestrado numa universidade, uma universidade pública, por exemplo, como a UFMG, acaba te dando visibilidade no mercado. Então, isso te facilita no processo seletivo. Então, numa pilha lá de 1000 currículos, você vai ver lá quantos desses vão ter, por exemplo, às vezes uma pós-graduação, por exemplo, em ciência da computação. Aí isso acaba dando peso, às vezes, no filtro, no processo seletivo. Isso facilita, eu acho que, na parte de carreira como um geral, sabe? Esse foi o fator 2. E o fator 3, eu acho que também teve influência da família, né? Por exemplo, a minha irmã, ela já era lá do departamento lá de ciência da computação, acabou influenciando um pouco em relação a isso. E como ela já gostava, ela teve
trouxe para mim essa referência, né? Acabou influenciando a seguir nessa área também. Perfeito. Quer falar um pouquinho, Bento? Matar a curiosidade aí com o Rodrigo? Ô, Rodrigo, tudo bem? Aqui é o Tudo Bento. bem. Puxando o gancho, inclusive, na pergunta do Jonathan, eu gostaria de, uma curiosidade mesmo, o que a parte da carreira acadêmica, ela contribuiu para os seus dia a dia como engenheiro de software? Tiveram algumas características que envolveu durante o mestrado, durante a sua carreira acadêmica, que contribuiu diretamente, indiretamente? Você poderia falar um pouquinho a respeito para a gente? Uhum. O nosso grupo de pesquisa lá, que era o ACERG, né, que é o grupo de engenharia de software aplicada lá, semelhante ao grupo de vocês, né, então é uma parte da engenharia de software muito legal que a gente consegue acaba caminhando em conjunto com a indústria, né, então assim, muitas vezes a área acadêmica, ela, em alguns casos, é muito teórica, mas quando nós estamos no campo de pesquisa da engenharia de software aplicada, a gente consegue andar quase que de mãos dadas, né, então tem muitas coisas que nós vemos na parte da pós-graduação, principalmente no campo de pesquisa da engenharia de software, que a gente consegue trazer isso para o dia a dia. Então, lá no nosso grupo, a gente trabalhava muito com temas de refactoring, bad smells. Então, esse tipo de tema é muito corriqueiro no mercado de trabalho. Então, por exemplo, quando eu estou refatorando meu projeto, isso são tarefas corriqueiras do nosso dia a dia, e acaba que os temas que nós vamos trabalhar dentro do campo de pesquisa acaba sendo útil no dia a dia, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Então, a área de engenharia de software aplicada principalmente, eu acho que é um dos melhores campos assim, dentro da computação, né? Que a gente consegue conciliar bem essa parte da indústria e a parte acadêmica, sabe? Entendi. E puxando o gancho na mesma pergunta, o mestrado você fez ele durante o mestrado, você chegou a fazer ele estando já na indústria ou você parou um tempo da indústria e ficou só no mestrado? Você fez as coisas de forma concorrente, de forma paralela? Sim, foi concorrente, né? Como é que foi o meu plano, assim, no geral? Eu me formei na graduação e eu falei assim, vou dar um tempo agora e vou focar um pouco no mercado de trabalho. Então eu fiquei cerca de 3 anos, mais ou menos, focado no mercado de trabalho, para ganhar um pouco mais de experiência, focado na indústria. E depois eu comecei a puxar algumas disciplinas isoladas. É muito complexo hoje em dia, porque os horários, por exemplo, principalmente da FMG, são muito complexos a gente conciliar com o trabalho, né? Então, o Jonathan, ele já foi até meu colega de turma, então a gente sabe que às vezes tinha disciplina que era meio-dia, a gente tinha que estar lá presente, né? Então, é complexo a gente conciliar. E qual foi o meu plano de ação, né? Eu peguei algumas disciplinas que eu tinha interesse, eu conseguia fazer elas de forma isolada, então, durante o meu trabalho, eu conseguia pegar, por exemplo, uma disciplina e fazer às 7 da manhã. Aí no outro semestre eu fazia outra disciplina na tarde. Então eu consegui cobrir algumas cargas horárias, né, para conseguir conciliar com o trabalho. E depois que eu cheguei na carga máxima que a gente podia fazer de forma isolada, eu me inscrevi no programa de pós-graduação lá. Aí eu tive que fazer só mais algumas disciplinas obrigatórias, mais 2 obrigatórias, aí ficou uma carga ok para conseguir trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né, que era o meu interesse. E conciliar com a pós-graduação, que foi bem legal, que acabou que deu certo, né? Não ficou tão pesado assim. Rodrigo, mais uma curiosidade agora, assim. Apesar que hoje é toda curiosidade, tá? Porque, assim, quando a gente fala lá, a gente fez lá o mestrado, né, faz a pesquisa em si, aí tem muita coisa que o pessoal fala assim, mas isso daqui não adota na indústria de jeito nenhum, a indústria não utiliza isso daqui não vai servir para nada. Aí lá no início eu lembro que você citou um pouquinho sobre IFEC, né? Lá no laboratório que você atuou, já lá no ACERG, tem uma parte de pesquisa muito forte lá no IFEC, essas coisas assim. Se eu não me engano, é até uma parte forte também do trabalho da Aline, né? A Aline Brito também, que é a sua irmã. Para quem não sabe, é uma família de crânios. Os dois são 2 pessoas excelentíssimas, 2 pessoas inteligentes pra caramba. No seu trabalho hoje, tem alguma adoção de alguma técnica que você viu lá na pós-graduação, ou coisas mesmo da graduação que você falava assim, eu achava que isso não iria ser aplicado, e de fato está aplicando? Ou que você chegou e falou para sua equipe, olha, se a gente fizesse isso daqui seria melhor, se a gente trabalhasse assim, tirasse o dia para fazer refactor, por exemplo, que é uma atividade pelo qual o pessoal não vê como uma atividade rentável, porque ela não gera um produto, né? Gera uma qualidade para o código, mas não gera uma nova feature, por exemplo. Olha, das coisas que nós tivemos contato aí durante a pós-graduação,
eu acho que o que eu utilizo muito no dia a dia hoje é a literatura. É algo assim que quando você pega uma pessoa que é puramente da indústria, dificilmente ela vai, sei lá, consultar um livro, vai consultar uma literatura e tudo mais. Eu acho que a partir do momento que a gente tem, por exemplo, contato com a academia, a gente tem muito esse costume de ler, por exemplo, ler um artigo, um paper, um livro, alguma coisa do tipo, e nós temos essas referências como um arcabouço mesmo, assim, para nós conseguirmos extrair informações. Então, por exemplo, hoje em dia, sei lá, você pega, por exemplo, o livro do Fowler lá de Refactoring, ele acaba sendo, por exemplo, uma referência muitas vezes para consultar alguma coisinha ou outra. Aquele livro lá, A Gangue dos Quatro, eu esqueci o nome dele, que é o dos Design Partners também. Então, às vezes, muitas vezes a gente está buscando um Design Partner, a gente, por ter tido aquele contato durante a academia, eu recordo e às vezes eu posso buscar naquela literatura para utilizar no dia a dia. Então, essa parte da consulta, da bibliografia em si, eu acho foi algo muito útil que eu utilizo muito no dia a dia. Às vezes para consultar tanto na internet, às vezes a gente já lembra de uma referência e consulta, né? Então, é algo muito legal. E eu acho que também a parte prática não deixa de ser, né? Então, por exemplo, por exemplo, da parte de refactoring mesmo, né? Nós utilizamos muitas ferramentas, às vezes, no dia a dia, para tentar visualizar code smells, alguma coisa do tipo. Então, muitas vezes, a gente recorre para esse tipo de ferramenta para tentar visualizar, às vezes, um problema dentro do código, às vezes, um problema específico dentro de um projeto, né? Então, essas ferramentas acabam sendo úteis, né, em alguns pontos, para a gente poder extrair alguma informação ou, às vezes, resolver um certo tipo de problema no dia a dia, sabe? Perfeito. Eu vou passar aqui a palavra para os nossos alunos, que eu tenho certeza que eles têm um monte de curiosidade para fazer. Fiquem à vontade para poder perguntar para o Rodrigo, na ordem que vocês quiserem. Claro. Pode falar. O que vai te perguntar aqui é o Enzo. Isso. Então, Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta contrária à pergunta do John. Se você quiser virar, tem pra Você falou que buscou uma pós-graduação tanto para te favorecer no mercado de trabalho e que às vezes você usa literatura e isso favorece você muito, né? Mas tem alguma coisa que você não aprendeu na graduação que o mercado de trabalho valoriza muito, que você teve que aprender por fora, assim, na graduação, na pós-graduação sua? Poxa, pergunta difícil, professor. Né? Olha, assim, pensando em linhas gerais, eu acho que tem... hoje, por exemplo, a engenharia de software, principalmente a engenharia de software aplicada, ela acaba focando muito em tecnologias tradicionais. Isso é uma coisa que eu fico, assim, um pouco assim, o pessoal às vezes até critica, eu acho muito isso, mas, por exemplo, assim, hoje, por exemplo, até uns anos atrás, hoje em dia já é um pouco mais comum encontrar outros tipos de ferramentas, linguagens sendo exploradas na literatura, mas antigamente, pesquisa de engenharia de software era Java. Então, por exemplo, assim, eu queria estudar alguma coisa de redação direta, o pessoal utilizava Java. Não sei o quê, às vezes no máximo, tipo, sei lá, C++, um Java ficava dentro daquela literatura básica ali das ferramentas. Só que quando você vai para o mercado de trabalho, o pessoal já está usando coisas muito mais recentes. Linguagens de programação já são diferentes, as ferramentas que eles utilizam são diferentes, as ferramentas até para a questão, por exemplo, inspeção, qualidade de código, métricas são diferentes, então existe um certo gap entre o que é utilizado hoje na indústria e o que é abordado pela academia. Se a gente for observar, por exemplo, algumas pesquisas mais recentes, nós podemos ver que o pessoal já está começando a explorar algumas tecnologias mais novas. Como, por exemplo, eu já vi que tem, por exemplo, lá do próprio laboratório lá do LabSalt, lá SEG, né, eles já estão trabalhando com pesquisa em cima de Elixir, que é uma linguagem de programação relativamente nova no mercado. Então, as pessoas já estão começando a ficar um pouco mais atentas em relação a esse tipo de tecnologia, e o mercado tem interesse nisso. Então, por exemplo, essa pesquisa do Elixir, que foi recente, feita lá pelo professor Marco Túlio, lá, acho o Vitor, né, que eu acho que está trabalhando nessa pesquisa, eles fizeram uma pesquisa para criar um catálogo, por exemplo, de refactorings lá, relacionados com o Elixir, e a comunidade abraçou, teve uma boa aceitação. Você pode ver que os próprios programadores, o próprio criador da linguagem participou lá do projeto, então é algo extremamente relevante, né? Mas algo que eu reparo que ainda existe esse gap em relação, principalmente, a tecnologias emergentes, né? Então, o pessoal já está trabalhando com coisas relativamente novas e às vezes a academia está um pouco defasada em relação a esse tipo de tecnologia. Mas é algo que eu já vejo que já está mudando, sabe? Mais alguma aí? Oi, Rodrigo, tudo bem? Meu nome é Vanessa, estou no 6º período atualmente na engenharia de software. E olhando a minha grade, eu observo muito que a gente tem matérias relacionadas a pessoas, relacionamento com pessoas. Eu queria saber como que é o dia a dia
de engenheiro de software. Como que é a gestão, relações interpessoais, como que funciona no seu dia a dia? Uhum. Tem uma curiosidade muito legal também, que assim, em comparação da mercado de trabalho com a academia, né? Nós, quando nós estamos começando a estudar metodologia ágil, nós temos aquele famoso número, né? Ah, você tem que montar um time de acordo que, sei lá, que você consiga dividir uma pizza, né? 12, né? Tem uns números mágicos, assim, que o pessoal trabalha muito na engenharia de software, né? É muito interessante isso. E é legal você tentar ver isso na prática, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Mercado Livre mesmo. O Mercado Livre hoje, se eu não me engano, na área de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, as pessoas que mexem com tecnologia aqui dentro do Mercado Livre, são 16 mil pessoas, mais ou menos. Aí você... Então, Você está falando do Brasil ou do Mercado Livre todo? Não, oi, como? Isso é nível Brasil ou o Mercado Livre todo? Não, o Mercado Livre todo. Aí você pega a América Latina, né? Argentina, Colômbia, Brasil, né? Então, eu acho que deve dar uns 16 mil. Isso eu acho que é aproximado. Esse número sempre varia, mas eu não tenho um número exato, mas deve estar próximo dos 16 mil. Então, aí a gente tenta pegar essa parte com a metodologia ali da academia e fala assim, poxa, como se aplica isso com 16 mil pessoas? Como você organiza isso, sabe? É uma coisa meio maluca, assim, né? Se você pensar. Mas acaba que você tem que transformar a empresa em um formato um pouco mais hierárquico, né? Então você vai ter, tipo assim, às vezes vai ter um time menor, que vai estar dentro de um outro subtime, que vai ter um nível gerencial um pouco maior, né? Então você vai ter esses diferentes níveis, né? Para que você consiga ter um controle um pouco mais agradável no dia a dia. Vamos utilizar essa palavra, né? Mas porque é um número muito expressivo, né? No dia a dia, só comentando, né? Então, sim, a gente ainda segue essa regrinha do Scrum, os times aqui ainda ficam dentro desse... Tem os times que você trabalha no dia a dia, a gente tende a ter esse limite, né? Porque senão fica difícil de ter um controle. E a gente acaba tendo outros papéis, assim, dentro do time. Por exemplo, aqui a gente tem um líder de projeto, né? Tem um project lead, tem um líder técnico também, o tech lead, e eles juntos acabam gerenciando esse time menor, que a gente tem vários outros times maiores. As metodologias que o pessoal utiliza no dia a dia vai variar bastante. Tem time que usa Scrum, tem time que usa Kanban, tem gente que usa Scrumban, que é a mistura dos dois, né? Então, os times eles têm autonomia para decidir como eles vão se organizar no dia a dia, né? E tem algo muito interessante também, que é a parte multicultural. Então, assim, por exemplo, hoje no dia a dia eu tenho contato com pessoas de muitos países diferentes, né? Então, sei lá, tem gente do México, tem gente da Colômbia, Argentina, Brasil, e isso acaba influenciando em muitas coisas que a gente não trabalha, por exemplo, na academia, por exemplo. Vou dar um exemplo. Fuso horário. Por exemplo, uma pessoa que está num fuso horário, sei lá, 4 horas de diferença para mais, aí o outro está aqui 4 horas de diferença para menos, né? Como é que você organiza, por exemplo, uma daily para esse time? Então, são várias coisas que a gente acha sempre que o nosso time está presente, né? Mas hoje, com o contexto de todo mundo poder trabalhar de forma remota, a gente tem novos problemas, né? Que são introduzidos no dia a dia, né? Isso é algo corriqueiro que a gente tem contato e acaba que vira um problema gerencial, um problema de pessoas também, né? Bem legal. Mas aí, só respondendo a sua pergunta, né? Tem esse time menorzinho, né? Tipo, o meu, eu acho que tem 7, 8 pessoas, mais ou menos, que trabalham em conjunto. Aí nós seguimos hoje a metodologia do Scrum. Aí nós temos aqui uma série de metas, né? Não metas, né? Mas assim, objetivos que nós temos que cumprir no trimestre. A gente separa isso em pequenas histórias, né? Bem formato que a gente vê na academia mesmo. E cria uma série de sprints, né? Para tentar concluir essas tarefas, né? Muitas vezes, uma coisa muito interessante, né? Os nomes variam. A gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente fala, por exemplo, sei lá, tem histórias, né, não sei o quê, tudo mais. O pessoal hispânico, eles chamam de porotos. É muito engraçado, porque poroto é como se fosse um feijão para eles, sabe? Assim, tipo, a granularização do negócio, né? Então, assim, como o processo de você separar em histórias, eles chamam de porotagem. E tem uns termos diferentes, né, que a gente acaba tendo contato, que é diferente da academia, né? Mas acaba tendo a sua equivalência, que é bem legal. Eu acho que a Vanessa, ela quer tocar em uma coisa também, que é o seguinte, ela fala dela, a gente preocupa muito com hard skill. Saber Java, JavaScript, sei lá, o React, patati, patatá de tecnologia. Aí, como é que fica essa parte do soft skill dentro do Mercado Livre, por exemplo? Porque eu lembro que uma vez, na época do meu doutorado, fiz uma entrevista com o pessoal de um banco muito famoso, e eles falaram assim, olha, às vezes é melhor eu contratar um engenheiro que saiba menos, porém é uma pessoa que saiba resolver conflito, é uma pessoa que dá bem com as outras, sabe conversar,
sabe ser parceira, ajudar e assim por diante. Aí eu acho que ela está querendo tocar um pouquinho também essa parte do soft skill, de como que fica, principalmente num sistema de trabalho remoto, e se eu estiver errado, me corrija, por favor. Uhum. Fica essa parte de soft skill com seus colegas de trabalho e desenvolvimento no mercado livre. Por exemplo, tem uma pessoa ali que ela é mais difícil de lidar. Como é que vocês selecionam isso? Como é que vocês enfrentam isso? Como é que isso é feito? Como é que é essa seleção para poder montar esses times que são times grandes? Tem algum estudo que é feito para montar esses times por competência ou por tipo de... Até, eu esqueci o nome dessa avaliação, mas tem algumas avaliações que elas conseguem montar perfis de pessoas e encaixar esses perfis. Como é que Olha, aí começando pela montagem dos times, né? Só para comentar, eles tentam alcançar um aspecto mais multicultural, assim, em que sentido? Hoje nós temos, igual eu falei, assim, por exemplo, a gente tem, sei lá, tem Brasil, tem Argentina, Colômbia, Chile, aí nós temos programadores em todos os lados. Era muito comum, às vezes, você ter um time todo brasileiro. Então, por exemplo, assim, você vai pegar uma cultura toda brasileira dentro de um time, aquele time pega um aspecto todo brasileiro, então, assim, ele fica um pouco centralizado. O que o pessoal tenta fazer, às vezes, é misturar um pouco. Pega uma pessoa da Argentina, uma da Colômbia, brasileiro e não sei o que, junta, tenta fazer um time multicultural para a gente ter essa troca de contexto. E também tem outros ganhos também, por exemplo, que é algo muito legal. Que é, por exemplo, vamos supor, é feriado hoje no Brasil, mas não é na Argentina. Amanhã é feriado na Colômbia, mas não é no Chile. Então você sempre vai ter alguém do time para dar suporte, para ajudar de certa forma. Então o time não some de uma vez. Então se der algum problema em algum banco, alguma conexão, vai ter alguém ali dentro do time que vai conseguir dar suporte, né? Então você ter essas diferenças multiculturais, além de você ter um ganho, né, cultural que é muito legal dentro do time, você consegue também ter esse fallback em casos de, por exemplo, de feriados ou alguma pessoa faltante, né? Muito legal. E em relação aos soft skills, né? Então, assim, pelo fato da gente ter um número muito relevante de funcionários, programadores no geral, você ter duas coisas que eu acho que são muito importantes. Autonomia, eu acho que isso é uma característica muito legal por você estar no ambiente remoto, né? Então, por você estar remoto, trabalhando de casa, se você for uma pessoa relativamente autônoma, consegue se virar bem, consegue entender bem o problema, mesmo você não sabendo a solução, mas sabendo como buscar essa solução, é algo extremamente relevante, porque isso vai te trazer valor e isso vai trazer agilidade para o seu time, né? Não precisa de tantas pessoas te dando suporte ali durante o dia a dia para você conseguir resolver um problema. Então, autonomia é um ponto muito legal. Comunicação, eu acho que é indispensável, né? Então, assim, por você ter, sei lá, como eu falei, são lá, 16 mil programadores, você vai ter muitas avenidas, acaba que o sistema ele fica muito vertical, então você vai ter que comunicar com muitos diferentes times para você ter uma comunicação e resolver um problema. Então, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo de um pagamento de cartão de crédito, que é a área que eu trabalho. Então, para você fazer, por exemplo, um teste, você tem que conversar desde, por exemplo, o time que vai estar responsável pela maquininha, não sei se vocês têm aquelas maquininhas de cartões, né? Então tem um time específico do software da maquininha, então ele vai ter esse time, então a gente precisa de conversar com esse time, vai ter o time que conversa com a maquininha, com um outro sistema, tem um time de fraude, tem um time que mexe com a parte de pago de produtos, tem um time que mexe com a conexão com o banco, então você tem várias verticais. E se você tiver uma boa comunicação e você conseguir resolver bem essa comunicação entre esses times, você vai sair super bem. Então, esse eu acho um segundo característica. Eu tenho um. Enfim, você faz assim, eu acho que ele dá uns efeitos aqui. Mas, enfim, eu acho que é outra característica muito relevante no dia a dia, sabe? Entendi. Eu vou monopolizar um pouquinho, porque como é minha linha de pesquisa hard skills, soft skill no doutorado, aí eu vou abusar mais um pouquinho. No processo de seleção lá, quando você foi participar, por exemplo, do processo de seleção no mercado, eles te avaliaram, isso se você puder responder, tá, Rodrigo? Eles te avaliaram tecnicamente, a parte de hard skill, por exemplo, te mandou lá um problema, falou assim, Rodrigo, resolve isso daqui pra gente, você tem uma semana para resolver, sei lá, faça um teste de código, faça isso e isso. E depois, eu acredito que teve a parte de ter uma conversa contigo, para poder avaliar seu soft skill, ver como que é o Rodrigo Brito, como
o Rodrigo Brito se comporta, como que ele fala, e assim por diante. Como é que foram essas duas vertentes aí? Ou não teve uma delas? Como é que foi? Pois é, o processo seletivo, eu acho que ele pode variar de área para área, né? Então, assim, eu acho que eu não posso generalizar, assim, mas eu acho que, de certa forma, eles tentam sempre fazer, eles tentam sempre avaliar, só um momento. Eles tentam sempre avaliar a parte técnica primeiro, então a gente sempre vai ter uma prova que a gente vai avaliar o nível técnico para você ver se você tem um fit em relação a aquele cargo que você tá se propondo a participar, né? E você também tem uma parte que eles chamam de fit cultural. O fit cultural, basicamente, são essas características que eles esperam, né, dentro do... eles esperam pelo funcionário, então, principalmente na parte de comunicação, eles chamam aqui de ADN MEL, DNA MEL, né, dependendo do país que você tiver, que eles tentam buscar essas questões culturais, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma boa comunicação, se a pessoa consegue, se a pessoa tem uma boa autonomia, se ela é uma pessoa divertida, né, e tudo mais. Então, todas essas questões a gente avalia durante o processo seletivo, né? E como é feito isso? Geralmente é um bate-papo mesmo. Então, geralmente pegam algumas pessoas relevantes dentro do time, um líder, uma pessoa de time, um colega de time, e você conversando ali no dia a dia, você sabe se aquela pessoa tem um bom fit cultural ou não, sabe? Entendi. Oi, Rodrigo, tudo bem? Queria te perguntar, no Mercado Livre, tem alguma área em específico que eles estão contratando mais gente, que eles sentem uma defasagem no mercado, ou você acha que não tem, que é equilibrado? Boa pergunta, viu? Assim, eu não tenho números agora em relação assim, onde está contratando mais. Em geral, assim, assim pelo assim, que eu já observei, assim, das vagas, assim, tende a ser mais, por exemplo, hoje pelo menos assim, nos últimos meses, assim, algo que eu vi que expandiu bastante foi principalmente a parte de ciência de dados, assim, eu vi que estava contratando bastante, assim, pode ser que seja expansão de algum setor específico, alguma outra coisa, mas é bem equilibrado, assim, sabe? Eu acho que não vai ter algo assim, que é muito discrepante em relação aos outros, e muitas vezes, dependendo da época do ano ou do time que eles estão construindo, que às vezes vai ter uma demanda maior, às vezes, de um programador back-end, um programador front-end, um programador, não sei, um cientista de dados, alguma coisa em relação do tipo. Mas acho que tem vagas para todas as áreas, assim, sabe? Não tem uma área muito específica que eu acho que tenha mais destaque assim, em relação ao número, sabe? Ô, Rodrigo, tem uma pergunta assim, mas a gente que está na faculdade assim ainda. O Mercado Livre ele contrata estagiários, assim, ou ele busca procurar pessoas mais experientes na área? Como funciona? Uhum. Hoje o pessoal, eles. A parte que eles captam, por exemplo, somente a parte das pessoas que estão iniciando na área de tecnologia, eles têm um programa chamado Bootcamp. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o Mercado Livre, ele acho que acaba a cada trimestre, se eu não me engano, ele cria um Bootcamp focado às vezes em uma tecnologia, Java, Go, front-end, Python, então isso por país. Então, por exemplo, nós vamos ter alguns programas aqui no Brasil, vai ter na Argentina, vai ter na Colômbia, né? Eles costumam divulgar isso pelo blog deles e pelo LinkedIn também, então vocês conseguem obter informação por lá. E esse programa do Bootcamp é muito legal, que eles basicamente contratam a pessoa para que ela possa estudar e aprender sobre as tecnologias do dia a dia do Mercado Livre, e depois que ele passa pelo processo do Bootcamp, ele é inserido em algum time em alguns dos nossos times mesmo. Então, por exemplo, dentro do meu time tinha uma pessoa do Bootcamp, ela estava fazendo transição de carreira, que é algo muito interessante, alguma oportunidade. Por exemplo, às vezes a pessoa ela vem de outro setor, por exemplo, às vezes ela é uma jornalista, às vezes ele era motorista, às vezes ele era de uma outra área específica, ele estudou ciência da computação e utilizou o Bootcamp ali como ponto de entrada, que é muito legal. Então, tem muitas pessoas fazendo transição de carreira e utilizam o Bootcamp, por exemplo, como ponto de entrada. E também as pessoas que estão saindo agora da universidade, né, estão procurando a primeira oportunidade, é uma forma muito interessante que eles possuem de você iniciar, né, a carreira aqui dentro do Mercado Livre, que é bem legal. Eu queria fazer mais uma pergunta. Eu queria saber para a gente que pretende estar formado em engenharia de software daqui a uns anos, se você tem alguma dica, algum conselho para a gente que está agora, vai ingressar no mercado, se vai começar na indústria, o que você acha que seria bom para a gente começar, se tem alguma coisa que você queria falar para a gente? Olha, se eu fosse dar uma dica de início de carreira, né, assim, eu acho algo que me ajudou bastante quando eu comecei, eu acho isso
algo genérico que pode ser útil para outras áreas, né? Muitas vezes as pessoas elas tendem a ser muito especialistas em algo. Então, por exemplo, hoje é muito comum é muito comum em outras áreas, por exemplo, o médico. O médico ele já sai visando a especialidade. Eu quero ser um cirurgião, neurocirurgião, por exemplo. Ele vai se especializando para chegar naquela área. Então, ele vai para algo muito específico. Na computação, eu vejo que muitas vezes as pessoas elas tendem a seguir por esse caminho também no início. Então, eles muitas vezes já saem da faculdade querendo se especializar em algo muito pontual e fica muito direcionado naquilo. Mas eu acho que uma coisa muito interessante, principalmente quando a gente está saindo da faculdade, é você poder experimentar diversas coisas, porque até você se encontrar ali, entender um pouco como é o mercado, né? Mas você experimentar diferentes áreas. Então, a minha sugestão, eu acho que a principal dica é que você tente ser generalista. Generalista em que sentido? Experimentar coisas. Experimentar um pouquinho de front-end, experimentar um pouquinho de back-end, experimentar um pouquinho de academia, experimentar um pouquinho de data science. Então, são várias vertentes. O nosso leque da computação é muito amplo, muito, muito amplo. Então, você pode ver que você vai ter oportunidades para todos os lados aqui, tanto na parte de ciência de dados, de programação, até a questão da área acadêmica, né? Então, por exemplo, um professor hoje é uma vertente da computação, então, uma especialização ali que ela está focada na academia. Então, isso são leques, né? Experimentando um pouquinho de cada área, nós vamos poder se encontrar e entender um pouco melhor por onde seguir. Porque se você tenta seguir muito especialista no início da sua carreira, muitas vezes você vai como se fosse um caminho curto e cego, assim, você não consegue ver o que você tem de opção do seu lado. E o segundo ponto que eu acho que isso ajuda é que quando você vai resolver problemas, mesmo, por exemplo, assim, hoje eu estou especializado em back-end, né, serviço de back-end. Mas eu já tive contato com mobile, já tive contato com data science, eu já tive contato com front-end. Então, quando eu vejo, por exemplo, quando eu tenho contato com um problema lá relacionado, por exemplo, um cookie do usuário. Aí, por exemplo, é relacionado, sei lá, com o uso no front-end do navegador. Por eu já ter tido contato, aquela bagagem me ajuda a resolver um problema relacionado a outra área. Então, você navegando entre essas diversas áreas no início, te ajuda a ter bagagem para especializar no futuro, sabe? No futuro, eu acho que é natural se especializar, mas eu acho que a dica inicial para quando você está formando agora, esse ano, é poder explorar e experimentar diversas áreas, assim, sabe? Principalmente para seguir uma carreira legal e tomar boas decisões, que eu acho que as decisões que você toma no início são as decisões que têm mais impacto posteriormente, né, no futuro da sua carreira. Entendi. Eu vou aproveitar essa pergunta da Barbosa e vou te questionar uma coisa. Se o Rodrigo Brito fosse voltasse ao tempo e pudesse dar um conselho para aquele garoto lá de Sabará, quando foi fazer a sua graduação, qual conselho você daria para ti, lá no passado, dado o seu futuro de hoje? Você falaria para fazer outro tipo de faculdade, outro curso? Não, especializa nisso, melhora nisso. O que você pensaria que você daria de conselho para ti, que vai servir para os nossos alunos, além desse que você acabou de falar? Tem a dica clichê, essa dica clichê que eu acho que todo mundo dá, que é aprenda inglês. Eu achei eu acho que todo mundo vai falar isso, assim, mas é algo que é corriqueiro e fez muita diferença, eu achei, na minha carreira. Eu perdi, assim, algo que é muito interessante na área da computação é que são as oportunidades. As oportunidades, elas aparecem o tempo todo. Mas qual é a grande diferença? A diferença é quando a oportunidade aparecer, se você está preparado para ela ou não, sabe? Então, por exemplo, assim, porque se a oportunidade aparecer e você tentar se adequar para ela, às vezes o tempo não é suficiente. O inglês é uma dessas coisas que você não consegue adaptar com rapidez. Então, o inglês, ele demora tempo até você conseguir ter uma certa proficiência, conseguir ser útil, né? O seu inglês, ele seja útil, né? Então, isso é algo que faz muita diferença, né? Igual, por exemplo, hoje no dia a dia, eu utilizo, por exemplo, minha língua primária é português, mas eu faço reuniões, às vezes, em espanhol, e às vezes eu utilizo inglês para outras coisas também. Então, a língua acaba abrindo mais um leque, né? Então, como eu falei, a computação é um leque, a carreira também é um leque. Então, tem várias soft skills e outras coisas que você pode fazer no meio do caminho que vão abrir portas para você. Então, assim, eu acho essa é a dica clichê, todo mundo fala, né? Acho no geral. Mas se eu fosse falar, eu pensei aqui, mas a mais sincera mesmo, eu acho que se fosse falar a coisa mais sincera que eu falava no passado, era
era não vender meus bitcoins em 2011. Em Não, mas essa daí não tem jeito, não. o Meetup era tipo um grupo mesmo desses desenvolvedores aqui em BH, e era de blockchain, a gente mexia, mas nossa, naquela época a gente gostava da tecnologia. Bitcoin não valia nada. Bitcoin devia valer, sei lá, R$1, R$2, R$10, sabe? Não valia nada. Sério, nada. E, por exemplo, hoje, às vezes eu converso com pessoas que a gente... pessoas daquela época, né, que a gente participava dos grupos lá, e o pessoal às vezes no histórico de transações, sei lá, 10 bitcoins mandando para um lado, 10 bitcoins mandando para o outro, né? Naquela época ninguém sabia de nada o que ia acontecer com o Bitcoin, né? Mas se eu fosse falar com o Rodrigo do passado, era não venda essas bitcoins, sabe? Então, essa é a resposta mais sincera. Mas o inglês é a correta. Rodrigo, aproveitando esse gancho também de inicial, eu vejo muita gente aparece para mim, entrei no Mercado Livre, empresas do ramo, nossa, mil maravilhas. Mas eu queria saber qual foi a dificuldade que você enfrentou quando você entrou? Qual foi o seu maior problema, seu maior empecilho? Maior desespero. Eu acho que todo mundo tem aquele frio na barriga, né, quando você troca de empresa, né, então eu tenho um histórico, assim, hoje no mercado tem dois perfis, assim, tem um perfil daquele pessoal que fica pulando de empresa de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, e tem um pessoal que tende a seguir carreira, por exemplo, eu gosto muito de explorar de tentar seguir e formar carreira dentro da empresa mesmo por bastante tempo, né? Então tem muito esse perfil. Da última empresa, eu estava lá há mais de 6 anos, então já tinha bastante tempo, né? Então, para você sair de uma empresa que você está bastante tempo para ir para uma empresa nova, maior, né? Daquele friozinho na barriga, a gente sempre tem esse ponto, né? Mas o meu principal desafio, o meu principal problema no início foi a comunicação. Então, por exemplo, espanhol não era, eu não sabia o espanhol, sabia muito básico, assim, era um portunhol muito ruim, assim, daqueles que a gente vê na escola, né? E na primeira semana eu caí num time que eram, tipo, 9 pessoas hispânicas, sei lá, colombiana, argentina e tudo mais, e eu brasileiro, sozinho. Não tinha mais nenhum brasileiro, né? Então, imagina, era a complexidade tanto para eles me entenderem, quanto eu para entender eles, né? E a gente fica... Nem IA para ajudar nessa época, não tinha. Com IA é complexo, por exemplo. Você pega um argentino, colombiano falando muito rápido. Vamos supor assim, você está tentando resolver um problema, deu um problema em produção. Imagina só, às vezes tem muito termo técnico, muito termo específico, não existe IA que vai te ajudar nesse ponto, sabe? Mas acabou que as ferramentas hoje em dia acabam dando um suporte muito bom. Por exemplo, o Google Meets mesmo, se você consegue ativar a legenda e você consegue traduzir a legenda. Mesmo você tendo, às vezes, não muito precisa, né? Você consegue ter um suporte muito legal em relação a isso, né? Mas eu acho que pesou muito a questão da cultura. Por ser a empresa ter uma cultura muito legal de ser receptiva a esse tipo de coisa, facilitou para adaptação no processo no processo no geral, sabe? Mas o principal problema foi a comunicação. Perfeito. Eu vou abrir aqui um espaço para ver se a plateia tem algum questionamento, que a gente tem aqui uns 5 alunos, além de estar aqui na mesa. Alguém tem algum questionamento, gostaria de tirar alguma dúvida, curiosidade? Bento, você leva o microfone para ele lá, por favor? Sim. Aí você pode virar a câmera para ele lá, por favor? E depois a gente edita essa parte. A webcam também para o Rodrigo ver. Então o Rodrigo não vai ver. Bom, primeiramente, boa tarde, meu nome é Gustavo. Você está ouvindo, Rodrigo? Sim, estou ouvindo. Eu sou estudante aqui do campus. Eu queria saber de você, Rodrigo, que trabalha numa empresa grande como Mercado Livre, tem algum padrão que você observa nos engenheiros de software, assim, currículo online dele mesmo, sabe? GitHub, Stack Overflow, tipo de coisa, que você observa, assim, que, tipo, esclarece o engenheiro, tipo, mostra alguma coisa que você observa, assim, se, por exemplo, que linguagem ele trabalha, que projeto ele já fez. Existe alguma coisa mais soft skill mesmo, comunicação, tipo de coisa que você observa nesse currículo online de engenheiro de software? Só para ver se eu entendi direito a pergunta. Você fala em relação, por exemplo, assim, se a pessoa tem um perfil no GitHub, no Stack Overflow, se tem algo que eu consiga visualizar pelo currículo dele ali, pelo perfil dele, que desperte interesse na empresa, seria isso para contratação, algo assim? Sim, que você consegue observar uma soft skill ali dentro, algo assim, além de ser só, tipo, só hard skill, além de ser só aquele programa. Tipo... Sim. Olha, eu acho assim, só da pessoa, se o programador já tiver um perfil muito ativo no GitHub, um perfil muito ativo no Stack Overflow, já demonstra que ele tem um soft skill legal, que é de comunidade, sabe? Assim, eu acho que isso já desperta algo muito legal.
Eu acho o Jonathan, ele chegou até a fazer uma pesquisa relacionada a isso, né, para explorando os perfis, né, nas redes sociais, e isso acaba acontecendo, você consegue extrair informações para saber se aquela pessoa, ela tem uma certa expertise, por exemplo, numa certa área. Então, por exemplo, esses perfis são interessantes tanto para a área de recrutamento, né, então eu acho que hoje tem alguns sistemas que extraem informações desses perfis, que eu acho muito legal, mas eu acho também é algo relevante em relação ao soft skill, que demonstra que ele tem um espírito de comunidade, sabe? Que é interessante e é relevante para o dia a dia, né? Porque você vai trabalhar em times, então isso é algo que traz bastante relevância no dia a dia. E em questão ao engenheiro em si, você tem algum padrão que você observa nele? Se ele é comunicativo, se ele é mais solto, sabe? Se ele consegue resolver o problema mais rápido, alguma coisa que você observa nele mesmo que demonstra algum soft skill? A comunicação eu acho indispensável. Então, por exemplo, assim, vamos supor que a gente está fazendo uma entrevista, a gente está conversando. Se a pessoa ela consegue expressar bem as ideias, se ela consegue entender bem um problema, então muitas vezes, por exemplo, até às vezes a pessoa lendo, vamos supor, se você tem você tem um processo seletivo, alguma coisa, a pessoa lendo o enunciado, às vezes a pergunta que ela te faz demonstra se ela tem um bom entendimento, se ela tem uma skill relacionada com resolução de problemas, por exemplo, sabe? Então, assim, às vezes são coisas mínimas, todos esses mínimos detalhes, assim, eu acho que fazem diferença, sabe? E eu acho que isso vai despertar interesse para todo mundo, assim, eu acho, no geral, sabe? Então, é algo que sempre tem relevância. Entendi. É bom, desculpa que eu te usei um pouco na pesquisa aqui de faculdade, a gente tá aqui, não é isso, não? Agora uma pergunta pessoal mesmo. Eu tenho muito dessa questão de gostar de ser generalista. Eu não consigo me especializar, muito porque se eu começo uma coisa, eu vou aprender até um certo ponto e vou querer aprender outra. Mas, então, sempre tive esse gosto, você meio que me respondeu isso, que é bom até ter uma engenharia de software, esse tipo de coisa. Mas como que é numa empresa? Como é que é a adoção de nova tecnologia? Como que, por exemplo, aparece uma nova linguagem e a empresa adota? Como que é isso dentro de uma empresa? Olha, as mudanças, elas acontecem, mas as mudanças, elas precisam de ter uma justificativa. Por exemplo, assim, não é porque muitas vezes lançou uma tecnologia nova hoje, ela é legal, todo mundo gosta dela, que a gente vai utilizar no dia a dia. Tem que ter uma justificativa. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o Mercado Livre mesmo, no passado, utilizava Java, muito Java. Era Java para praticamente tudo. Então tem até um blog, um post no blog deles que eles explicam um pouco isso, lá que é o meli.jar. Antigamente o Mercado Livre inteiro era um ponto jar. O Mercado Livre inteiro era um ponto jar. Aí tinha muitos problemas, por exemplo, problema de fazer para publicar a aplicação, para as pessoas conseguirem colocar funcionalidades ali. Então imagina muita gente tentando editar um mesmo projeto em Java, né? Então assim, você começa a gerar problemas. Aí você vai ter que, vai ser o que você começa a ver, eu tenho um problema, eu preciso de uma solução. Aí o pessoal vai no mercado, vê o que tem de novo que pode resolver aquele problema e aplica. Então, assim, eles não buscam praticamente algo para utilizar no dia a dia, mas, dado um problema, eles vão buscar alguma solução para tentar resolver aquilo. Por exemplo, a questão do Java. Hoje, se você pegar lá a distribuição de linguagens lá, eu acho que a linguagem de programação Go já passou o Java em termos de em porcentagem de uso, né? Então tem alguns sistemas sendo migrados ainda, tem muitos sistemas ainda em Java, mas tem uma boa parte já em Go. Por que o Go foi escolhido? Aí entrou muita questão da escalabilidade, questão de consumo de recurso, então muitas vezes tudo isso gera custo, né? Então a empresa ela cresce, então ela começou às vezes a ter muito custo ali de questão de infraestrutura, processamento e tudo mais. Eles precisaram de ter uma nova linguagem, uma nova tecnologia para resolver aquele problema de custos. Então a escolha, eu acho que ela é orientada ao problema. Então você precisa primeiro ter um problema, você precisa ter alguma dor ali, para que você vá buscar algo no mercado para resolver esse problema. Então geralmente é assim, eu acho, no geral, não só no Mercado Livre, mas eu acho que geralmente no mercado as pessoas tendem a seguir esse formato, sabe? É isso. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta. Como que é a sua rotina do dia a dia? Como você consegue conciliar o trabalho com o lazer? Como se sobra tempo? Se às vezes o trabalho é muito puxado, às vezes acontece que não consegue ter seu descanso. Como que é? Ter vida social. Vida social também. Eu acho um ponto muito legal é que trabalhando de casa a gente tem um certo ganho de tempo, principalmente com trânsito, né? Antes eu perdia, 2 horas de trânsito em Belo Horizonte. O Jonathan conhece o trânsito de Belo Horizonte aqui, é um caos, né, Jonathan? Então, horário de pico, você sai da FMG para subir para, não sei, para Savassi lá, onde é que tem uma PUC lá, não sei, você perde umas horinhas aí, né, de trânsito. Então, eu acho que quando você tá trabalhando de casa, você já tem um certo ganho, acho 2 ganhos legais. Um é em relação a tempo e o outro é em relação à qualidade de vida. Porque
Porque, igual, por exemplo, às vezes eu tô cansado, eu pego meu notebook, vou ali, sento no sofá, ligo uma música. Então, o ambiente é diferente do escritório. No escritório eu preciso preocupar, às vezes, com barulho, mas aqui eu posso ligar uma caixinha de som e trabalhar ao mesmo tempo. Então, essas coisas a gente consegue facilitar no dia a dia, sabe? Mas eu acho que o ideal mesmo é você tentar equilibrar com a física, outras coisas. Então, por exemplo, assim, sei lá, antes do trabalho, sei lá, gosta às vezes de, sei lá, ir para academia, pedalar, fazer uma coisinha, correr. Final da tarde, às vezes, você faz alguma coisa que te ajuda ali a aliviar um pouco o estresse do dia a dia, sabe? Então, essas coisas que você vem produzindo no dia a dia, principalmente relacionadas à atividade física, eu acho que te ajudam muito na questão da qualidade de vida, principalmente em conciliação com o trabalho, sabe? Posso aproveitar também o gancho? Nesse sentido, você não sente falta de presencial em um escritório, conversar com pessoas diretamente, sem ser só por computador? Ou, eu estou trabalhando dentro de casa, estou vendo minha cama, eu quero lá deitar, eu não consigo programar. Como que é esse sentimento para você? Olha, assim, eu sinto um pouco falta do escritório, principalmente por contato de pessoas, sabe? Assim, eu achei, por exemplo, as empresas antigas que eu já atuei, assim, eu fiz muitas amizades que eu carrego até hoje, né? E no remoto você não tem esse... Assim, você tem boas amizades, você constrói boas amizades, mas não é da mesma, não é da mesma forma, sabe? Então, assim, eu achei isso algo que faz muita diferença. E outra coisa é resolução rápida de problemas. Hoje em dia, tudo vira reunião. Você tem que resolver isso aqui, reunião. Você quer o quê? Preciso fazer uma reunião. Reunião para agendar reunião, sabe? Então, assim, isso é algo muito complexo, isso de lidar no dia a dia, né? Então, principalmente, imagina diferentes países, diferentes regiões, diferentes horários, reunião o tempo todo, sabe? Então, isso é algo que quando eu estava presencial, não tinha tanto. Para resolver um problema, às vezes você puxava a cadeira do lado do fulano, conversava com ele 2 minutos e resolvia o problema, sabe? Então, esse tipo de coisa que traz muita diferença do presencial para o remoto. Mas se você for colocar na balança os ganhos e as perdas, aí eu achei que tem muito mais ganho, né? Acho que principalmente questão de qualidade de vida do que essas perdas aqui de agilidade, muitas vezes, para resolver um problema, sabe? Tá muito estressado, tá na geladeira, assalta a geladeira, volta. Dorme um pouco. Pessoal, eu quero agradecer novamente aqui a presença de todos, principalmente pelo nosso convidado, Rodrigo Brito. Eu acho que foi de suma importância essa sua participação aqui para a gente hoje, Rodrigo, porque esclareceu muita coisa, muitas dúvidas que não só eu como professor, mas como nossos alunos têm. Quer falar uma coisa? Assim, é uma pergunta de finalização. Tá, pode falar lá. Lá no começo, Rodrigo, você comentou, quando a gente perguntou sobre a questão de carreira acadêmica na indústria, você comentou que você utiliza bagagem, principalmente aquele costume de uso de artigos, uso de trabalhos científicos para utilizar no dia a dia, né, para melhorar suas atividades no dia a dia. Aí, depois você comentou que da questão que existe um gap grande, né, no seu ponto de vista, né, tanto que a gente produz algo na academia que às vezes demora para assimilar na indústria, que a indústria está lá na frente, às vezes, numa tecnologia, e a academia utiliza algumas coisas mais tradicionais. Acho que, com base nisso, o que eu gostaria de perguntar para você? Na tua opinião, o que você acha que atrapalha bastante esse gap? Né? O que inclui esse gap, na verdade? Né? O que aumenta esse gap? A gente, na academia, a gente tem muitas coisas, às vezes, que são bem tradicionais, né? Bem tecnologias antigas, né? E que na indústria, justamente por as coisas acontecerem muito rápido, né? Está sempre utilizando tecnologias mais novas. O que acontece que aumenta esse gap? Olha, eu acho que o principal, assim, na minha visão, claro, né? Eu acho que a principal justificativa é a distância entre as universidades e a indústria. Então, por exemplo, assim, hoje nós temos muitas parcerias, as pesquisas hoje, principalmente a parte de fomento, ela vem, por exemplo, às vezes de órgãos públicos, né, sei lá, FAPEMIG, CNPq, tudo mais, né, mas existem também, às vezes, fomentos por parte da indústria, né, então, às vezes, a indústria, às vezes, financia alguma pesquisa. Mas eu vejo muito pouco isso acontecendo na prática, sabe? Então, assim, hoje, sei lá, eu diria que 90% deve ser financiado por FAPEMIG e CNPq, e uns 10% ou menos deve ser financiado por indústria. Se a indústria tem tanto interesse na pesquisa, né, por que ela não investe tanto? Hoje você vê só Big Techs.
Facebook, Google, né? Google tem lá, tem a Microsoft Research, tem a Google Research, nós temos áreas dentro dessas empresas maiores em relação à pesquisa. Mercado Livre também tem da área de research, mas você não vê das pequenas empresas apoiando, né? Então, por exemplo, sei lá, às vezes as empresinhas apoiarem, por exemplo, um campus, uma faculdade local, sabe? Coisas desse tipo, que eu acho que traria muito proveito tanto para a indústria quanto para a academia. E esse distanciamento, aí fica assim, a academia não sabe o que a indústria está precisando, você não tem essa comunicação aqui, sabe, direta, né, dessas coisas, e acaba a gente tendo esse distanciamento. Então, a gente tem essa falta de comunicação, sabe? Eu acho que é o principal problema. Teve um curioso ali. Eu só fui ter coragem de ver ano passado, eu não querendo encerrar. Só mais um minutinho. Passa pra lá, por favor. Boa tarde, Rodrigo. Meu nome é Diogo. E a minha pergunta é como é que funcionam as advertências, as penalidades no seu trabalho? Tipo, como é que é cobrado das pessoas quando elas não são comprometidas com a empresa e existe tipo uma cultura de feedback, a pessoa é demitida na hora, como é que funciona? Poxa, eu acho essa parte do feedback, ele é crucial, assim, por exemplo, aqui em todas as empresas que eu já trabalhei, não só a atual, mas as anteriores, assim, eu sempre tive essa cultura do feedback, então às vezes o pessoal marca um feedback semanal, quinzenal, então você tem um feedback com o seu líder ali, que ele te dá um reporte se as coisas estão indo bem ou não, né, e ele tenta te orientar para que você consiga corrigir, né, então isso é o normal, né, eu acho que é o esperado. Mas aí vamos supor, aí vou dar um contexto geral. Você está recebendo um feedback, esse feedback não está sendo correspondido, você não está melhorando e você não está aceitando aquelas sugestões. O caminho natural é que você acaba sendo desligado da empresa mesmo, sabe? Então, tipo assim, esse é o caminho natural. Mas eu acho que as pessoas tendem a evitar isso. Esse é o pior caminho possível, né? Porque você perdeu uma pessoa, né? Então as pessoas sempre tendem a ser mais construtivas, tendem a apoiar em relação a essas falhas, porque tem muitas coisas que a gente às vezes não enxerga que aquele é um ponto de falha nosso, né? Então, eu acho que principalmente as pessoas no início de carreira vão ter muito problema com isso, né? Imagina só, toda pessoa novata que chegar na empresa, com certeza ela vai errar alguma coisinha ou outra. Imagina por cada errinho que ela tiver, se ela fosse mandada embora. Isso seria terrível, né? Então, a gente entende que as pessoas erram e a gente tenta trabalhar nesses pontos para que ela possa melhorar e crescer dentro da empresa, e crescer como pessoa também, né? Então, tantos aspectos pessoais, aspectos técnicos, né? Mas eu acho que acaba sendo mais um trabalho contínuo ali, né? De feedback, melhoria e tudo mais, né? Mas demissões acontecem? Acontecem. Assim, eu não vou mentir, não, sabe? Então, às vezes, é o caso extremo, né? Mas a gente tende a seguir pelo caminho mais amigável, sabe? Muito obrigado. Vamos encerrar, porque a gente já passou muito horário do Rodrigo, a gente já gastou muito tempo dele já. De novo, Rodrigo, muito obrigado, tá? Por ter parte aqui conosco do podcast do NES. Tá bom? Isso. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Um abraço.